Olá, sejam bem-vindos a mais um Psicologia Espírita com Joana de Ângeles. Nesse episódio de hoje, nós vamos trazer o último tema que nós escolhemos para essa temporada. Depois do episódio de hoje, teremos apenas mais um, que será o dedicado a perguntas e respostas. Então, para esse dia, para esse encontro, eu gostaria de trazer dois pontos principais. Primeiro, onde é que nós vamos chegar depois de termos feito a jornada pelo autoconhecimento, pela reforma íntima? Qual é esse lugar onde nos encontraremos? E gostaria de depois também de trazer aqui como se fosse um resumo, uma recapitulação muito breve, apenas passando, resgatando essas etapas que nós definimos de acordo com o caminho que nós propomos para esse estudo breve sobre autoconhecimento e sobre a reforma íntima. Nós podemos dizer que essa proposta, que é uma proposta já desde os antigos filósofos ou de qualquer pensador que olhe, que busque, que procure entender a finalidade da vida, que procure compreender o que nos faz feliz, todos eles chegam na resposta de que é o autoconhecimento, conhece-te a ti mesmo. E o Espiritismo também traz esse convite à reforma íntima, à jornada para o mundo interno que é tão desconhecido, que é tão pouco visitado por nós, que nos ocupamos tanto com as coisas de fora, com as coisas da terra, com as coisas dos outros e dedicamos tão pouco tempo para a autoanálise, para o conhecer a si mesmo. Então, o plano divino, que já é compreendido pela humanidade, o que Deus planejou para a gente nessa jornada é uma jornada que nos levaria do inconsciente em direção à consciência plena, à consciência cósmica, como Joana de Ângeles fala. E nós podemos observar que esse processo que a gente chama da evolução, da lei do progresso, que nada mais é do que a descrição do plano divino para os seus filhos, para a sua criação, para todos os seres. Deus nos criou e nos convidou, nos orientou, nos estimulou a essa jornada épica. É uma jornada que vai do inconsciente em direção à consciência cósmica. Todos os seres que Deus criou irão desempenhar esse papel, irão permanecer nesse caminho, irão trilhar essa jornada do inconsciente em direção à consciência cósmica. E isso a gente chama de evolução, de progresso. Então, para que Deus nos criou? Ele nos criou para essa evolução, para progredirmos. E o que vamos fazer depois de progredidos? Aí a gente, quando chega lá, pensa nisso porque está um pouco distante. Mas dá para a gente imaginar o que faz, porque Jesus já chegou. Jesus já está neste lugar de consciência cósmica, ele já ocupa esse ambiente, ele já é esse ser. Então, nós saímos do inconsciente total desde os reinos anteriores ao homem, porque Deus cria o princípio espiritual e esse princípio espiritual ele vai colher experiências e começar a sua evolução desde os períodos anteriores ao homem, nos reinos anteriores mineral, vegetal, animal, irracional, até entrarmos no animal racional. E aí a gente pode pensar em termos de símbolo, a gente pode pensar no nosso grau de evolução ou na jornada do espírito, a gente pode pensar que nós saímos do Adão e Eva, que era um lugar onde nós ainda estávamos inconscientes, ainda não conhecíamos, não tínhamos conhecimento, não tínhamos razão, não estávamos cientes da vida.
e vamos em direção a Jesus. A gente poderia chamar a nossa jornada a jornada que sai de Adão e Eva e chega a Jesus. Adão e Eva no sentido de quê? De que eles viviam de forma inconsciente, ou seja, simbolicamente eles estavam numa condição espiritual em que eles recebiam de Deus, né, esse paraíso, ou seja, eles tinham supridas as suas necessidades. Eles viviam quase que condicionados por um instinto. Eles viviam meio que mecanicamente de acordo com o que a lei divina fazia através deles. Era como um animal, por exemplo. O animal ele vive programado por esses instintos que de certa forma tem uma inteligência, mas é uma inteligência inconsciente. Não é uma inteligência que tem consciência de si e que escolhe pelo livre-arbítrio. Ainda não se fala em livre-arbítrio, se fala em instinto, que são sim inteligentes, porque consegue fazer o animal sobreviver. Às vezes a gente observa um animal e a gente fala, meu Deus, isso que eu observei esse animal fazendo é muito inteligente. É inteligente, mas não é consciente. O instinto é essa inteligência sem consciência. É algo que é movimentado através da lei divina em nós. Ou seja, temos esse instinto materno de conservação, de proteção, de sobrevivência, e eles, que são muito inteligentes, nos permitem nascer, crescer, progredir, reproduzir, enfim, e continuar evoluindo. Mas quando tomamos consciência de nós mesmos, ou seja, Adão e Eva despertam e tomam consciência, agora eles sabem, né, o bem e o mal, ou seja, sou capaz de ponderar, de analisar e de decidir. Então eles começam a fazer o progresso agora por si. É lógico que sempre tem essa lei de progresso por trás, essa roda que vai nos impulsionando. Existem mecanismos divinos que nos empurram, que nos impulsionam, que nos estimulam. Mas a partir do momento em que a consciência acorda, nós podemos participar, acelerando esse progresso, essa jornada, ou às vezes desviando, retardando e tentando evitar. Mas o fato é que nós não vamos conseguir e o progresso vai acontecer e um dia nós seremos conscientes completamente. Então existe um período de total inconsciência, que são os reinos anteriores ao homem. Existe um momento em que o homem acorda, a sua consciência desperta, Adão e Eva. Adão e Eva acordam e a partir daí eles vão laborar, ou seja, eles vão produzir o próprio caminho, eles vão aprender a se manter, eles vão se responsabilizar por si. E a partir dali a gente começa a evoluir com a presença do livre-arbítrio, com nossa força de vontade, também lidando com os nossos vícios, e nós vamos caminhando em direção à total consciência. Existe esse período então de despertar da consciência para a consciência cósmica, existe uma diferença, existe um caminho longo para ser trilhado. Quando nós despertamos a consciência simbolizada por Adão e Eva, é como se nossa consciência fosse assim, um pontinho, e o inconsciente todo o restante. Aí nós vamos evoluindo, essa consciência vai se ampliando, ela vai entendendo o inconsciente, incorporando o inconsciente, desvendando o inconsciente, até onde nós conhecemos, por exemplo, Jesus, que já não tem mais sombra, que já não tem mais inconsciente em termos de estudo, ou seja, ele integrou totalmente. Jesus é um ser integrado. Ele tem consciência total de si, é o que Joana de Ângeles fala da consciência cósmica. Por isso que Jesus fala, eu e o Pai somos um, ou seja, ele já está num grau de evolução em que ele compreende o todo, ele compreende o micro e o macrocosmo. Ele conhece a si. Jesus não tem atavismo que toma conta dele, automatismo. Jesus é ciente, é consciente. Ele escolhe, ele decide. Então esse é o lugar onde nós vamos chegar. E essa evolução que nos leva a esse caminho, quando chegarmos nessa consciência cósmica, encontraremos talvez o grande combustível que gera o universo. Nós chegaremos, quando Jesus fala eu e o Pai somos um,
ele está falando também de que ele já é amor. Porque talvez a definição mais próxima da divindade seja realmente o amor. Existe um livro que eu costumo citar bastante, é um livro bem revelador, que é de um neurocirurgião. Ele passa por um evento de quase morte, uma experiência de quase morte, ele passa por uma doença que era um tipo de uma meningite, mas era bacteriana, causada a bactéria infiltra, mas ela deveria infiltrar pela medula. E aí é que começam as curiosidades, porque ele fala, eu não tive nenhuma cirurgia, eu não tive nenhum ferimento, não tinha como essa bactéria se infiltrar e chegar no meu cérebro vindo da medula, né? Então, ele começa a mostrar o quanto de coisas estranhas acontecem nesse episódio. E esse neurocirurgião, que era chefe do departamento do hospital lá dos Estados Unidos, não me lembro qual, ele passa por essa experiência e depois ele transforma a experiência de quase morte, aquilo que ele viu, sentiu, aonde ele estava, ele transforma isso num livro, chama A Prova do Céu, ou Uma Prova do Céu, eu acho que é Dr. Eben Alexander III. E nesse livro ele descreve esse lugar que ele diz que lá ele não tinha ego, ele simplesmente estava imerso no todo e ele se sentia ao mesmo tempo que alguém muito especial, ele também não era ninguém em especial no sentido de idolatria de si mesmo, de ego, ele simplesmente era um ser da natureza. E ele fala que lá parece que ele encontrou com Deus, e ele fala do amor, por isso que eu tô trazendo isso. Fica a dica para quem tiver curiosidade. Uma Prova do Céu, Dr. Eben Alexander III é o autor. E ele fala de Deus, e ele fala lá, eu senti esse amor, né? Então acho que talvez a definição mais próxima que a gente possa ter de Deus, do Pai, do Criador, é realmente o amor. Então Deus nos criou e nos conduz ao encontro com Ele. E quando nós evoluirmos e desenvolvermos essa consciência cósmica e chegarmos no lugar onde está Jesus, nós chegaremos no amor. Então nós também poderemos dizer, eu e o Pai somos um. E também poderemos dizer, é o amor que vive em mim. Eu sou o amor. Aquilo que eu falo, aquilo que eu vejo, aquilo que eu sinto, aquilo que eu faço, nada mais são do que todas as expressões do amor. É o amor na palavra, no gesto, no olhar, na atitude, no posicionamento, no pensamento. Então, tudo isso que eu estou trazendo hoje é para a gente falar assim, olha, nossa evolução, nosso progresso, essa jornada que Deus nos está convidando a fazer, do autoconhecimento, da reforma íntima, é uma jornada que vai nos levar ao amor. Por isso que eu escolhi esse tema quando falamos sobre autoconhecimento. O autoconhecimento vai nos conduzir ao auto-amor. Então é sobre auto-amor que nós vamos falar hoje. Então eu começo trazendo Joana de Ângeles do livro Autodescobrimento, uma busca interior. E ela diz assim: todo o curso da evolução, a tomada de consciência, tem como estrutura o autoconhecimento, que proporciona o auto-amor, passo decisivo para que essa força criadora desabroche com todas as potências que lhes são pertinentes. Então, nada mais é do que o que eu tentei trazer nessa introdução. Joana está resumindo aí nessa fala. Então, ela fala isso, todo o curso da evolução, e eu fiz de propósito esse infinito, né, que é como se fosse essa jornada que o homem vem, renasce, evolui e renasce de novo e continua evoluindo, é isso. E esse caminho do autoconhecimento, segundo Joana de Ângeles, vai nos promover, proporcionar, vai nos conduzir ao auto-amor. Então, quanto mais investirmos no autoconhecimento, mais colheremos o auto-amor. E aí sim, segundo Jesus, quem ama a si mesmo ama também ao próximo. Amar a si e ao próximo como a si mesmo. Então, quando Jesus resume, Jesus fala pra gente qual que é a lei, qual é a coisa principal, qual é o cerne da nossa vida, da nossa existência, enfim. E Jesus fala amar ao próximo como a si mesmo. É isso que a gente veio fazer. Amar a si e amar ao próximo como a si.
Então, o autoconhecimento nos leva a esse lugar onde Jesus disse que é isso que a gente vem fazer, amar ao próximo como a gente ama a si mesmo. Então, é o primeiro passo no autoconhecimento, é o passo que nos leva ao auto-amor. Então, nós estamos falando hoje de evoluir. E reforma íntima e autoconhecimento nada mais é do que evolução. Quanto mais eu me conheço, quanto mais eu entro para dentro de mim e me descubro, quanto mais eu me reformo, mais eu me amo e mais eu desabrocho para o amor. Então, nós vamos falar hoje bastante sobre o evoluir. Esse evoluir, que além de ser algo que me leva do inconsciente para a consciência cósmica, existem fases, existem passos, existem etapas. E algumas coisas a gente vai encontrar no caminho. Por exemplo, a gente vai encontrar a transformação. Então, evoluir é transformar, é superar. Não é transformar em qualquer coisa, é transformar numa versão melhor de si mesmo. Eu me transformo, não num monstro, num ogro, eu me transformo em alguém que já venceu alguma coisa, que já superou outra, que já se conscientizou de uma terceira, que já entendeu uma quarta. Então, a transformação íntima é algo que nos leva sempre a um degrau acima, a uma ascendência. Eu tenho que ascender, tem que ter uma certa ascensão. Então, é uma transformação que me ergue, é uma transformação que me faz superar. E ela supera o quê? Ela me leva de que lugar para outro maior? Ela me leva da sombra em direção à luz, ela me leva do desconhecido em direção a essa consciência cósmica, que é o amor para si, é o amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, nós vamos nos transformar, ou seja, nós vamos fazer um caminho de ascendência que vai em direção da sombra à luz. Nós vamos sair do desconhecido, não sei quem sou, ao já sei quem sou, já sei que sou eu e o Pai vive em mim. Então, nós vamos para esse lugar, da sombra para a luz. Joana de Ângeles, no livro Em Busca da Verdade, capítulo 8, ela fala assim: isso se dá através da transformação dos conceitos existenciais, conduzindo o indivíduo à superação dos arquétipos perturbadores, ou seja, persona, sombra, ânima, ânimos, em uma consciente integração. Somente aceitando a vida, a realidade existencial, conforme é, e trabalhando para que se apresente melhor, desenvolvendo o auto-amor, o respeito por si mesmo, a autotransformação, intelectualização e moralidade, a fim de poder entender e participar da convivência com as demais pessoas. Então, o que Joana está dizendo? Ela fez um resumo aí. O autoconhecimento, a reforma íntima é eu mergulhar na sombra para descobri-la, para descortiná-la, para desvendá-la. Eu vou fazer uma reforma num quarto, primeira providência, abre a porta e ilumina. Esse quarto está fechado faz tempo, esse quarto está escuro, a gente já falou disso nos episódios anteriores, a gente falou inclusive que esses quartos costumam aparecer nos nossos sonhos, na forma dessas casas abandonadas, estranhas, escuras, com teias de aranha, com coisas deixadas lá, ruínas, né? Então, primeira providência tem sombra e eu preciso iluminar, eu preciso descobrir quem está aí, qual é a minha persona ou as minhas personas, como eu costumo querer parecer para os outros, qual é a minha sombra, o que eu carrego de conflito, de complexo, de trauma, quais são esses registros negativos, aquilo que eu tenho reprimido e que me retém, que me escraviza. Eu preciso mergulhar e tentar encontrar esses lugares para iluminá-los. Eu preciso encontrar em mim esse equilíbrio entre ânimo e ânimas, entre ânima e ânimos, ou seja, a minha parte feminina, a minha parte masculina, elas precisam estar em harmonia. Eu preciso fazer as pazes e encontrar valor nas duas.
Não achar que o feminino é superior ao masculino, que o masculino é superior ao feminino, que um tem que dominar ao outro. Tudo isso é polarização. E polarização é distante do caminho do meio, que é o equilíbrio. Nós precisamos desvendar, descobrir e entender o valor do feminino e do masculino em mim. Cada um de nós tem sua porção masculina e feminina. E eles precisam estar bem. Eu preciso estar em paz com isso. Sempre que eu estiver com conflito, tendendo mais a querer forçar mais uma ideia de que um é melhor ou maior, ou seja o que for, superior ao outro, significa que ainda tem conflito. Eu preciso encontrar o momento em que eu vou falar os dois se complementam. Os dois são valorosos, os dois são importantes. Então, Joana diz isso, é uma aproximação. Eu vou superar esses registros, né, negativos, conflituosos e vou desenvolver o auto-amor, ou seja, o respeito por si. E isso passa por quê? Por uma autotransformação. Pronto. Então, evolução é transformação, é superação. Transformar é evoluir, evoluir é transformar no sentido de ser, de superior, no sentido de crescer, no sentido de ascender. Então, tudo que a gente estiver falando hoje é consequência da reforma íntima, consequência do autoconhecimento. É por onde eu vou passar. Então, a partir do momento que eu desabrocho para uma jornada, para uma caminhada de autoconhecimento, eu vou me transformar no sentido de superar, no sentido de ascender. Então, esse é um primeiro ponto que a gente traz. O que mais? A gente pode falar também de evoluir no sentido de diferenciar. Então, quando a gente olha para esse mundo e a gente percebe o quanto ele é normótico, vamos lembrar que normose é um conceito elaborado por 3 pesquisadores, dentre eles Roberto Crema, que é um brasileiro, para se referirem ao que eles chamam de patologia da normalidade, ou seja, nós, humanidade, andamos fazendo coisas que não são saudáveis, que não nos engrandece, muito pelo contrário, que podem nos prejudicar, que geram perturbação, que são, assim, atraso de vida. Mas como um monte de gente faz, a gente fala que tudo bem fazer. Todo mundo faz, tudo bem fazer. Esse comportamento eles chamam de normose. A pessoa normótica é aquela que faz o que ela sabe no fundo que não é bom para ela ou nem para os outros, mas que ela se esconde através da justificativa. Todo mundo faz. Então, eles chamam isso de normose. Então, quando a gente fala de evoluir e a gente percebe que o mundo é muito normótico, ou seja, os ambientes que nos envolvem são ambientes que nos convidam a coisas que não são boas, para eu evoluir, eu vou ter que pagar o preço de quebrar, de vencer muitas normoses. Na psicologia, a gente chama isso de diferenciar. Então, esse diferenciar é eu preciso entender o que é meu e o que não é meu. E eu preciso devolver o que não é meu. Mas você vai ficar sozinha. Não vou. Eu vou ficar na melhor companhia, que é a minha. Pior do que você ficar sozinho consigo mesmo é você abrir mão de ficar consigo mesmo para estar com os outros. Isso que é triste. Isso que é triste. Por quê? Porque eu elegi o outro como mais importante do que eu própria. Então, quando eu me comporto, quando eu tomo uma decisão, quando eu ajo de forma a agradar os outros, a pertencer a determinados grupos normóticos, porque todo mundo faz, e eu acabo me violentando porque eu faço o que eu não acredito, eu tomo decisões que eu não concordo, não me fazem bem. Então, para agradar um grupo, para pertencer, ganhar curtidas, eu acabo violentando a mim, me abandonando. Isso sim é triste. Então, a gente vai passar por esse lugar. É um lugar em que, para eu crescer, para eu evoluir, eu vou precisar me diferenciar, no sentido de
entender o que eu sou diferente dos outros. Ninguém está falando de quem é melhor ou de quem é pior. Não. Por que eu não posso ser diferente dos outros? Isso não quer dizer que eu sou mais ou nem menos. Por que a gente precisa sempre associar? Ai, se você não quer estar com a gente é porque você se julga mais? Ah, é porque você se acha superior, você não quer fazer isso porque você acha que você não está no nosso nível? Quem disse isso? A gente sempre distorce. Isso é falácia, isso é sofisma, isso é manipulação. Por que eu não posso dizer, gente, eu não gosto disso? E isso quer dizer o quê? Nada. Só quer dizer que eu sou diferente. Por que eu não posso ser diferente? A gente não vive levantando bandeiras, vamos aceitar os diferentes, até a página 2. Porque na página 2, quando o diferente fala, então eu não gosto desse tipo de lugar que você vai, aí já fica ofendido. Ah, então você não serve para andar com a gente. Ah, porque para andar com vocês tem que ser todo mundo igual. É uma meba só, né? Todo mundo ali, uma amálgama. Então a gente às vezes faz um discurso que ele é vazio. Ele só é bonito porque todo mundo fala, eu falo junto. É normótico. Então nós vamos ter que assumir esse lugar que é evoluir também quer dizer se diferenciar, identificar as suas características que são suas. Ah, e se for diferente de todo mundo? Que bonito! Foi Deus que fez. Que legal! Deus não fez robozinho, todo mundo igualzinho, não. Deus mostrou essa natureza tão diversa. Será que Ele não está dizendo para a gente? Presta atenção, é para si, é assim que a gente deve ser. Então, tudo bem a gente ser diferente. Em que eu sou diferente? O que eu não combino? O que é só meu? É tão bonito a gente achar a nossa autenticidade, né? Então, Joana de Ângeles, ela fala sobre essa massificação, sobre esses padrões, sobre essa normose, né? Que a gente precisa prestar atenção, a gente precisa se aceitar como a gente é, ainda que seja diferente dos outros. Lá no livro Vida, Desafios e Soluções, no capítulo 4, então, Joana de Ângeles diz assim: a vida interior, bem direcionada, ensina a criatura a aceitar-se como é, sem desejar imitar modelos transitórios das glórias momentâneas que brilham sob os focos da lâmpada da ilusão, mas também a não ambicionar se parecer com outrem, cujas características são belas nele e não em quem a elas aspira. Ser autêntico em si mesmo, auto-amar-se, sem derrapar nas ambições acumuladoras inspiradas pelo egoísmo, nem supor-se melhor do que os demais, constitui uma vitória sobre os conflitos e os complexos que atormentam e facultam a desvalorização da pessoa. Eu trouxe essa imagem da personagem Elsa do filme Frozen, né, da animação, porque ela faz esse caminho. Ela primeiro tenta esconder, ela usa luvas porque o poder dela está nas mãos, ela tem esse poder de transformar tudo em neve, em gelo, em esfriar as coisas. E para pertencer a um grupo que disse que aquilo era feio, porque os outros não tinham esse poder, e isso acontece muito, aquilo que a gente vê no outro que a gente não tem, a gente tende a falar que é feio. Quanto que não tem de inveja por trás disso, né? Quanto que eu não queria muito ter aquilo que o outro tem, mas já que eu não posso, eu digo que ele também é feio, que aquilo não é apropriado. Então, a personagem na animação, ela primeiro tenta preencher, pertencer. Então, o que eu faço? Eu vou me esconder. Então, ela fica reclusa, ela fica reprimida, ela fica sozinha, ela mora dentro do castelo, ela não sai, ela tem essas luvas para que ela não corra risco de usar o seu poder. E ela vai vivendo assim. Só que a gente não chega a lugar nenhum se escondendo, não se aceitando. Não significa que de um ponto extremo, que era o que a Elsa estava fazendo, era eu me escondo, eu me reprimo, eu fico sozinha, eu escondo meu poder. Isso é um polo, isso não é bom. Ela está implodindo, ou seja, ela está engolindo bombas, ela vai ficar doente. E ela não fica bem, ela não fica equilibrada. Então, nesse polo não é bom quando eu reprimo,
Mas também eu não quero dizer que a gente sai para o outro polo, né? No sentido de, quer saber? Eu vou ser quem eu sou e vou sair dando chispa e congelando todo mundo e gritando e batendo e ofendendo. Não é isso, porque esse é um outro polo. Porque agora, ao invés de eu implodir engolindo a bomba, eu saio jogando bomba em todo mundo. Então eu explodo os outros. Nem um polo, nem outro polo é saudável. Os dois polos não nos fazem bem. Então, entre o reprimir, ser como os outros querem, ficar quietinha, me comportar e fazer só o que os outros dizem e pertencer ao mundo e me enquadrar nos padrões que me adoece, e o outro polo que é, quer saber? Eu vou ser quem eu sou, eu vou xingar todo mundo, eu vou pôr tudo pra fora, eu vou soltar bomba em todo mundo, que vai fazer mal aos outros. Entre esses dois polos tem a terceira alternativa, que é a alternativa do meio, que é a alternativa que olha tanto para si quanto para o outro, que traz equilíbrio, que se ama e ama também os outros. É aqui que a gente encontra o equilíbrio, o caminho do meio. Então a Elsa no começo ela tá reprimida, depois ela chuta o balde, sai brigando com todo mundo e vai viver sozinha do jeito dela, e depois ela descobre o caminho do meio, que é ela tenta ser quem ela é e ao mesmo tempo tenta conviver com os outros. Esse é o lugar bom. Veja que Jesus fez isso. Jesus não fez nem só o que ele queria, ou Jesus não ficou isolado lá sozinho. Ele veio para cá, mas ele não ficou vivendo aqui como a gente vivia, né? Então é isso que ele quis dizer, é estar no mundo, mas não ser do mundo. Eu posso viver aqui, mas eu posso amar a mim e amar ao outro. Eu não vou me anular para pertencer ao grupo e também não vou sair metralhando o grupo querendo ser só eu. Onde está o caminho da negociação, da integração? Então, evoluir é se diferenciar, se aceitar como é, mas isso não quer dizer que eu vou, então, eu sou assim mesmo, pronto, não preciso mais mudar, né? Não. Eu me aceito como eu sou e vou seguir o meu caminho de evolução, de transformação, de autoconhecimento, passo a passo. Eu vou crescendo. Mas o primeiro passo eu preciso saber quem eu sou. Se eu fico interpretando papéis para agradar os outros, como é que eu vou evoluir? Quem vai evoluir em mim? Eu não sei nem quem eu sou. Eu não me conheço. Então, evoluir também passa por essa diferenciação. Eu preciso me reconhecer diferente do outro para saber o que eu preciso fazer comigo. Porque o meu caminho de autoconhecimento é diferente do outro. O trabalho que eu preciso fazer, às vezes o outro já fez, ou vice-versa. Então, o primeiro passo, eu preciso saber quem eu sou. Tem que ter essa diferenciação, aceitar a mim, vencer padrões, abrir mão de preencher padrões para começar o meu processo. Então, veja, evolução tem a ver com sair da sombra e ir para a luz, tem a ver com transformar para crescer, tem a ver com diferenciar, aceitar também para evoluir. Evoluir tem a ver também com desapego. O que é esse desapego? Veja que é interessante a gente prestar atenção nas palavras. Quando a gente fala desapego, se a gente separar, né, eu pus inclusive aí no título ego, tem a ver com isso. O desapego significa a gente pensar no ego e a gente pôr o ego no lugar dele. É a gente abrir mão um pouco de deixar o ego como artista único do nosso palco, como senhor das nossas vidas. Quantas vezes a gente não faz isso? A gente não vive uma vida inteira pelo ego. E o que isso quer dizer? O ego é importante. Às vezes a gente escuta pessoas falando: "Ai, tem que sumir com o ego, anular o ego". Se a gente fizer isso, a gente surta, a gente neurotiza, a gente psicotiza, ou seja, a gente fica mergulhado no inconsciente, lunáticos. O ego é que me dá o senso de consciência. O ego é quem me dá a capacidade de analisar, de diferenciar, de pensar, de observar, de decidir. O ego é um ponto central da vida na Terra. É ele que é esse gerente da minha casa.
É ele que me ajuda a fazer a ponte entre o fora e o dentro. Então eu não posso assumir, o ego é importantíssimo. Só que ele precisa estar no lugar dele, ser do tamanho dele. Quando o ego está fragilizado, a gente encontra uma pessoa insegura, ela tem dificuldade de tomar decisão, de se posicionar perante a vida, de colocar limite nos outros. Ela não sabe decidir, ela depende dos outros. É uma criança, a criança não tem ainda um ego com prontidão para enfrentar a vida. Por isso que ela requer pessoas que ajudem ela a viver. E então um ego fragilizado, infantilizado, subnutrido, qualquer que a gente queira usar isso nesse sentido dele não estar no lugar dele, dificulta a nossa vida, não é bom. E um ego que passa do limite, além do que ele cabe, a gente chama de ego inflado, ou seja, ele se acha mais do que ele é, ele quer fazer coisas que não lhe cabe, ele se vê maior do que os outros, ele acha que ele é o protagonista único do nosso palco, e ele não é. Ele não é nem o principal é o ser total, que é o espírito. Então o ego, ele é importante, mas é importante que ele esteja no lugar dele. Ele não pode também achar que tudo o que ele quer é o que existe, porque veja só. Então cabe ao ego enfrentar o mundo de fora, ou seja, eu vou ter que me adaptar a esse mundo, eu vou ter que ganhar o meu dinheiro para sustentar a minha vida, eu vou ter que aprender a me proteger, eu vou ter que aprender a me relacionar. O ego me ajuda em tudo isso. Só que a minha vida não é só isso. Eu tenho também que me reformar internamente, eu tenho que me desenvolver, eu tenho que dedicar tempo para as minhas experiências espirituais, a minha conexão com Deus. E nessa hora o ego descansa um pouquinho. O ego fica quietinho, a serena, porque agora é o mundo interno que vai se manifestar. Não é o ego que vai lá. Ele pode conversar com Deus no sentido de eu vou conversar, perguntar, eu vou fazer uma oração pensada, tudo bem. Mas tem um lugar em que a gente fica que é só o ser que participa. Tipo, desliga o pensamento, desliga ego, fica quieto um pouco que agora eu só quero estar na presença de Deus. Então, o ego, se ele fica ocupando a minha atenção 100% do tempo, eu não vou ter oportunidades, por exemplo, dessa conexão com o divino, dessa contemplação da vida. A mente está sempre pensando, atribulada e planejando e raciocinando, né? Então, por isso que eu fiz questão de trazer essa imagem, porque veja, gente, há um tempo atrás, quando eu era criança, eu lembro de uma funcionária que ajudava minha mãe. Minha mãe teve 5 filhos e tinha uma época que ela teve uma ajudante e essa ajudante falava assim: eu vim do sítio, mas eu não quero mais trabalhar no sítio, eu não quero mais ser da roça. Então a gente percebia como se ela estivesse buscando, ela fazia uma análise como se ela estivesse crescendo. Ou seja, ela sai do sítio da roça para vir trabalhar na cidade e ela, nossa, para ela isso era assim uma ascensão em termos de status. A gente entende tudo isso e tá tudo certo. Mas o que eu acho interessante é que hoje o status está no sentido contrário, isso que eu acho lindo da vida. A gente, uma época, acha que ser caipira, morar na roça, lidar com sítio, não, isso pega mal. Legal é ser da cidade, é ser urbano. Aí a gente vem, todo mundo vai ser urbano, e depois a gente olha para o campo, a gente olha para aquela natureza, e a gente fala: quer saber, eu vou fazer uma hortinha na minha varanda. Ai, o sonho de consumo é ter um pedacinho de terra para plantar. Ai, se eu pudesse viver e respirar esse ar puro da natureza. Então veja que interessante isso, né? Então esse desapego tem a ver com isso. Tem a ver com a gente não ser encantada demais com as coisas do ego. Porque o ego, ele vai nos levar a esses lugares de conquista, de crescer em sociedade, de títulos, de poder, de fama, de dinheiro, de beleza, de aparecer, de curtidas, né? De ser reconhecido, de ganhar troféus. É importante tudo isso. Isso faz com que a gente aprenda, se desenvolva, estude, corra atrás, desenvolva disciplina. Tudo isso é ótimo.
Só que a vida não é só isso. Então, desapega de vez em quando significa ego, dá licença que agora eu vou ter outras experiências. São experiências que o espírito vai sentir. Eu vou sentar ali fora e vou olhar o pôr do sol, vou conversar com a lua. Eu vou não fazer nada, eu vou tentar só sentir Deus. A gente precisa dessa desidentificação com os apegos. Então, Joana de Ângeles diz no livro O Ser Consciente, capítulo 7, nesse sentido, a desidentificação dos apegos e paixões surge como passo decisivo no programa de libertação. Para o desiderato, o amor próprio deve ser revisto a fim de ser substituído pelo autoamor. Esse amor próprio é no sentido do ego. Eu sou o primeiro da turma. Eu ganhei o título não sei das quantas. A promoção veio para mim. Então, ao invés desse amor próprio, que é um pouco de orgulho, ela fala, vamos substituir pelo autoamor. Profundo, sem resquícios egoísticos geradores do personalismo, eu, doentio que nos leva a conflitos perfeitamente evitáveis. Então, Joana fala que um tanto da autotransformação, da reforma íntima, que vai nos levar ao autoamor, passa por uma tomada de consciência com relação ao ego. Ego, não se inflame, não infle. Você serve para mim, eu te respeito muito, mas você tem o seu lugar. E além do seu lugar, tem outras coisas por aí que eu preciso descobrir também. Então, a evolução passa por um estágio em que nós vamos nos desidentificar com o ego. A gente vai saber que a gente é ego, mas a gente é também self. A gente é primeiro self. A gente é espírito total. A gente não é só personalidade atual. A gente é um espírito que é muito mais do que esse ser que eu estou hoje, esse nome que eu carrego hoje, esse cargo que eu ocupo hoje. Então, é um desapego das coisas do mundo. Então, evoluir também é se desapegar. O que mais que evoluir é? Evoluir é descobrir o valor próprio, é viver a própria jornada, é ser herói da própria vida. E eu pus essa espada aí de propósito, porque Jesus fala, né? Eu não vim trazer a paz. O que Jesus está falando? Eu não vim falar para vocês, pronto, todo mundo bonitinho, já estamos ok, eu já salvei todo mundo, então pronto, agora vamos ser felizes. Jesus falou, eu não vim trazer a paz, ela não está pronta ainda. Eu vim trazer a espada. Eu vim pôr fogo e tenho pressa que ele se incendeie. O que Jesus está dizendo? Ele está dizendo que a gente precisa batalhar. A gente precisa lutar por esse lugar, para estar nesse lugar. Então, no livro Amor Imbatível, Amor, capítulo 13, Joana diz: essa terapia decorre do auto-amor, quando o ser se enriquece de estima por si mesmo, descobrindo o seu lugar de importância sob o sol da vida e esplende de alegria, reparte com as demais pessoas o sentimento que o assinala, ampliando-o de maneira vigorosa em benefício de todas as criaturas. Então, se valorizar e se descobrir requer da gente essa coragem. É uma coragem de pegar a espada e ir batalhar por si, pelo que ama, pelo seu próprio lugar. E isso é um sinônimo de se valorizar. É como se eu dissesse, eu tenho valor. Se eu tenho valor e reconheço o meu valor, eu mereço querer alguma coisa e lutar por isso. Eu mereço ser ouvida, eu mereço ser incluída. Eu mereço escolher de vez em quando, porque quantas vezes a gente não se anula pelos outros, a gente não se abandona para ir correr atrás das coisas dos outros. Tem uma beleza nisso? Tem, Jesus fez. Isso se chama amor em prática, se chama caridade. Mas eu fazer só isso significa que eu estou praticando caridade com os outros e não comigo mesma. Então, do mesmo jeito que eu oro pelos outros, eu oro por mim. Do mesmo jeito que eu quero que o mundo seja lindo para as pessoas, eu quero que ele seja lindo para mim. Do mesmo jeito que eu brigo para que eu luto, eu batalho para que as pessoas sejam reconhecidas, eu também preciso ser reconhecida. Porque eu sou um ser vivo, filho de Deus, tanto quanto os outros. Do mesmo jeito que o egoísmo é ruim, porque eu fico numa posição que eu me vejo acima dos outros,
Quando eu coloco os outros acima de mim, também não é saudável. Ninguém deve estar acima de ninguém. Quanto mais eu me colocar na horizontalidade com os meus irmãos e oferecer para mim e para o outro o melhor da vida, é onde eu estou em harmonia. É cuidar do outro e de mim e amar o próximo como a si. Nem tanto eu acima pondo os outros para me servir e nem também o contrário. Isso é culpa. Às vezes no passado eu fui essa grandona que estava aqui oprimindo e eu venho numa outra vida querendo ser a pobre coitada que só serve. Às vezes isso é conflito, porque a relação de harmonia é de igual. E de novo, Jesus foi assim. Ele não esteve acima de ninguém e nem abaixo. Quando alguém esbofeteou ele, lá o carcereiro, o guarda que o prendeu, ele falou, por que me bates? Ele olhou de frente. Ele não se submeteu, não, a ninguém, nem aos poderosos. E aí, você é rei, tu o dizes. Ele enfrenta, de frente. Ele não estava nem abaixo nem acima, ainda que estivesse muito acima, moralmente falando. Então, evoluir é descobrir esse auto-amor, é lutar por si, é acreditar que merece, que você tem valor, sendo diferente, não sendo igual aos outros. Ah, mas o valor que eu carrego a sociedade não reconhece. Paciência, isso é viver no mundo de aflições. No mundo tereis aflições. Não vale a pena abrir mão de você para agradar a sociedade. Porque aí cai naquilo que Jesus falou. O que adianta conquistar o mundo e perder a própria alma? Então vai ser a nossa dose de paciência. É, o valor que eu carrego, a sociedade hoje não entende. Pois é, mas Deus entende e eu entendo. E eu vou ser fiel a mim. O que mais que evoluir quer dizer? Evoluir quer dizer consciência dos aspectos diferentes, que é o que a gente tem falado, né? É se cuidar integralmente. Lembrar que a gente é ser físico, espiritual, emocional, mental, né? Então é a roda da vida. A gente precisa se cuidar em todas essas instâncias. No livro O Ser Consciente, no capítulo 6, Joana diz: o auto-amor induz a elevação dos sentimentos e a conquista de valores éticos que promovem o indivíduo e o iluminam interiormente. Nele estão os cuidados pelo corpo, né? Estimulando órgãos e células para um funcionamento orgânico, decorrente de pensamentos bons, estimulantes. Também é necessário desenvolver o intelecto, a emoção para marcharem juntos, né, como asas para um largo voo. É interessante a fraternidade beneficente, que faz mais bem a quem faz do que aquele que recebe. Então, eu pus essa moça fazendo essa ginástica no meio do ar livre, porque é isso, é a gente cuidar do corpo, da mente e do espírito. Mente no sentido emocional, no sentido intelectual. Então, evoluir é conseguir lembrar que a gente é inteiro, que a gente é integral. Eu não sou só mente, não adianta só ficar estudando intelecto, tendo diploma. Eu não sou só corpo, não adianta eu ficar só bombado em academia. Eu não sou só emoção e me descuido do corpo, eu sou um ser integral. Então, evoluir é conseguir equilibrar todas as áreas que nós somos, cuidando especialmente de cada uma delas. E por fim, evoluir é se responsabilizar. Evoluir é parar de buscar culpados para as coisas que não dão certo na nossa vida. É parar de arranjar justificativas para falar o que não tá bom, por que não tá bom, se justificando, sendo vítima. É parar de criar expectativas. Ai, as coisas vão melhorar quando o Salvador chegar. Então, se responsabilizar eu posso cuidar de mim. Não importa o que tenham feito na minha infância, não importa o ambiente onde eu tenha vivido, não importa as minhas dores, os meus conflitos, o meu passado espiritual. Não importa se alguém vai vir me ajudar ou não. Nada disso me cabe. O que me cabe? Eu me responsabilizar por mim é eu cuidar de mim. O que eu posso fazer por mim? Quais os recursos que eu tenho em mãos? Eu posso pagar uma terapia? Eu posso fazer buscas na internet por conteúdos terapêuticos, caso eu não pague uma terapia?
Eu tenho me dedicado ao espiritismo, se eu for espírita, ou a outra religião, no sentido de mergulhar, de experimentar, de viver aquilo que aprende. Eu tenho cuidado da minha saúde, eu preparo o meu almoço com carinho, prestando atenção naquilo que eu faço, naquilo que eu me alimento. Eu cuido do meu corpo, eu procuro o ar livre. Se a gente colocar essas atividades para fazer no nosso dia, para cuidar do nosso todo, gente, não vai sobrar tempo para fazer fofoca do vizinho, não vai sobrar tempo para a gente chafurdar na lama praticando vícios que nos atormentam há séculos. A gente acaba se ocupando tanto com coisas saudáveis que isso faz a gente desenvolver novos hábitos, que é principalmente a responsabilidade por si, né? Então é isso, se responsabilizar é usar de todos os recursos que nós temos em mãos para nos fazer bem. Eu vou cuidar daquilo que eu me alimento, eu faço questão, eu vou ter uma hortinha porque eu quero fazer questão de comer uma verdura fresquinha, eu vou fazer um curso à noite na internet porque eu quero desenvolver uma parte intelectual, eu vou levar mais a sério a minha espiritualidade, eu vou me dedicar mais, e aí a gente vai pegando gosto, isso vai fazendo bem, até que chega uma hora que isso vira a nossa forma de viver, e as coisas que não nos fazem bem já não cabem mais, já não tem mais espaço. Então, ao invés de esperar o Salvador ou de culpar o outro pelo que nos aconteceu, evoluir é se responsabilizar por si. Aí a gente chega no amar a si mesmo, né? Nessa harmonia. Eu trouxe aqui um trecho que é de um junguiano, né? Não é da Joana de Ângeles, é James Hollis. Ele é um autor da psicologia junguiana. E eles, no livro A Passagem do Meio, que para quem está na fase dos 40 para os 50 anos, eu super recomendo esse livro, A Passagem do Meio, ele diz assim, é tão bonito isso, mas existe uma excelente pessoa dentro de nós, alguém que mal conhecemos e que está pronta e disposta a ser nossa melhor e constante companheira. Somente quando reconhecermos a deflação das esperanças e expectativas da infância e aceitarmos a responsabilidade direta de encontrar nós mesmos o significado, é que a segunda idade adulta pode começar. Então, é essa moça linda se abraçando, é isso. Se responsabilizar. O que fizeram pra gente já foi. O que eu posso fazer por mim hoje é o que a gente precisa. Para que a gente chegue no amar a si. E aí eu trouxe essa poesia linda de Joana de Ângeles que está no final do livro Amor Imbatível Amor. E ela diz assim, amar a si, né? Então seria, quando se ama, se é livre. Quando se ama, se é saudável. Quando se ama, se desperta para a plenitude. Quando se ama, se rompem as couraças e os anéis que envolvem o corpo, e o espírito se movimenta, produzindo vida e renovação interior. O amor é a luz na escuridão dos sentimentos, tumultuados, apontando o rumo. O amor é bênção que luariza as dores morais. O amor proporciona paz e o amor é estímulo permanente. Então, que todos nós possamos alcançar, de acordo com o nosso grau de evolução, com nossas condições próprias, mas que a gente possa alcançar algum patamar deste lugar lindo que se chama auto-amor. Que a reforma íntima, o autoconhecimento possa nos mostrar, possa inaugurar em nossa vida esse amor por si, essa atenção a si, esse tempo dedicado a si mesmo, esse valor pelo ser espiritual que se é. Então a gente encerra a temporada nos temas, mas a gente ainda volta semana que vem para perguntas e respostas. E a gente, durante essa temporada sobre a reforma íntima, nós passamos por alguns temas que eu trago aqui resumidamente. Quem sou? Como pareço ser? Como não gostaria de ser? Como eu penso que eu me protejo? O que carrego em minha essência? Quem realmente sou? Nessa primeira parte em que a gente fez todas essas perguntas, nós trabalhamos bastante a estrutura da psique. Persona, aparência, sombra, conteúdos conflitivos, complexos, self, quem eu realmente sou,
Nós trabalhamos aquilo que eu reprimo, que eu jogo para as sombras porque eu não queria ser, aquilo que eu quero ser para preencher padrões. Então, nós falamos sobre a estrutura básica da psique. Nós falamos depois sobre conflitos principais, eu trouxe aqui o da culpa e o da mágoa, que estão lá no nosso inconsciente e nos atormentam. Muitos de nós carregamos culpas e mágoas. Nós falamos sobre influências nocivas para um alerta para aquilo que acaba nos roubando a vida, nos atormentando, nos fazendo mal. E aí a gente começa nesses 3 últimos temas o despertar da consciência, ou seja, o cair em si. Eu me dei conta, eu percebi, me deu um insight, caiu uma ficha. Então a gente começa a se descobrir. Depois a gente falou sobre o amadurecer, que é reflexo do autoconhecimento, e sobre o autoamor, que é o ápice, é o final da jornada, é a linha de chegada para esse processo de reforma íntima. É eu descobrir a mim, eu me amar como eu sou, eu me valorizar, eu me aceitar e eu me responsabilizar por mim. A partir de hoje eu sou a mãe de mim mesma, o pai de mim mesma. Eu sou minha professora, eu sou minha mestra. Sou eu que vou me carregar no colo, sou eu que vou me estimular, sou eu que vou me disciplinar, sou eu que vou me convidar a seguir. Sou eu que vou valorizar as minhas conquistas. Chega de esperar aplausos vindo de fora. Vamos nós mesmos fazer como essas 2 figuras, olhar para o espelho e dizer: eu estou aqui, Cris, eu estou aqui com você. Se algum dia alguém não correspondeu, se outro dia alguém te magoou, se te faltou qualquer coisa, paciência. Ficou no passado. No presente, você tem agora uma companhia. A melhor de todas é aquela que Deus escolheu, que é você mesma. Eu e Deus. Não era assim que Jesus fazia? Um momento porque eu vou ter com o Pai. Era onde ele se recompunha, era onde ele se alimentava. Então, o convite da reforma íntima é esse. É um convite para você se descobrir e se amar. Prazer, Cris. Puxa, quanto tempo você tá aí, eu não tinha te notado. Como você é especial. E especial, inclusive, pelos conflitos que carrega, pelas raivas e pelos medos. Tudo bem? Isso é ser humano no grau de evolução atual. Mas a partir de hoje, nós vamos aceitar essas sombras, mas vamos também iluminá-las. Vamos desenvolver, Cris, para que você cresça, para que você evolua, para que você se aproxime desse auto-amor, porque aí sim você vai estar pronta para fazer como Jesus, amar indistintamente, amar ao próximo como a si mesmo. Muito obrigada pela participação de vocês. Que participação rica. Muito obrigada de coração. Sinto que eu não mereço, mas eu agradeço. Que a gente possa continuar juntos, porque essa é a proposta. É que juntos a gente se aprenda e se ensine e que a gente, de mãos dadas, a gente possa continuar a nossa jornada em direção a Deus. E até semana que vem, se Deus quiser.